Dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 24 do livro de Ezequiel. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 24 para nós fazermos uma leitura prévia antes de você nos ouvir. Se preferir, entre em nosso blog site jamaisdesista.com.br. Lá você vai encontrar a parte escrita juntamente com as nossas reflexões e gráficos, ilustrações, tabela. Isso vai auxiliar. Então, abra aí a sua Bíblia no capítulo 24, as alegorias de Ezequiel. Lembrando que o propósito de Ezequiel foi incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, para que ele cumprisse a sua promessa de reconduzi-los à terra prometida e de conduzir o templo e Jerusalém a novas alturas de glórias. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores. Estamos vendo o julgamento sobre Judá e Jerusalém, a primeira parte que começou no capítulo 1 e termina hoje no capítulo de número 24, a primeira parte. A partir de amanhã veremos a segunda parte. Dentro da primeira parte, nós também estamos concluindo a segunda série de visões, a vocação, os atos simbólicos e os discursos relacionados de Ezequiel. Estamos na linha M, a parábola da panela. Ezequiel descreve uma panela de cozinhar, versos 3 a 5, então em 2 oráculos aplica o seu significado. O profeta introduz cada oráculo com a frase: portanto, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária. A palavra do Senhor veio ao seu servo num momento histórico, que ele fez questão de localizá-la no tempo e no espaço. Aconteceu no 9º ano do 10º mês aos 10 dias do mês do reinado de Joaquim, provavelmente em 15 de janeiro de 588 a.C., no início do cerco a Jerusalém por Nabucodonosor. A data é também apresentada em 2 Reis 25:1 e também em Jeremias 52:4. Era comemorada anualmente entre os exilados com um jejum, Zacarias 8:19. Deus revelou a Ezequiel as informações a respeito dos eventos que estavam acontecendo a centenas de quilômetros dali de Jerusalém. Deus se dirige ao seu profeta, o filho do homem, avisando que o rei da Babilônia acabava de sitiar Jerusalém naquele dia. A descrição da panela de cozinhar, versos 3 a 5. E Deus manda o filho do homem alegorizar, dizendo para preparar uma panela ao fogo e dentro dela água e pedaços de carne. Jerusalém era essa panela. Trata-se de uma ilustração usada em 11, de 2 a 12, também conforme outros versículos bíblicos. Estavam sendo feitas preparações para uma refeição festiva. As melhores carnes deveriam ser cozidas dentro da panela. O primeiro oráculo, versos 6 a 8. Ezequiel olhou para a corrosão da panela ou as crostas do seu conteúdo e os equiparou ao derramamento do sangue e à culpa em Jerusalém. Embora seus ocupantes tivessem sido retirados um por um e dispersos para os mais longínquos cantos do mundo, a sua culpa permanecia como uma corrosão no fundo da panela. Compare também com a denúncia de derramamento de sangue na cidade em 22, de 1 a 16. O Senhor dizia: ai da cidade sanguinária, ai da panela enferrujada por dentro, cuja ferrugem não sai dela. O seu sangue está no meio dela, e sobre uma penha descalvada a pôs, não derramando no chão para que fosse coberta com pó da terra. O sangue derramado e não coberto gritava por vingança. Compare também com o mesmo conceito em Gênesis 4:10 e Jó 16:18. O segundo oráculo. Novamente diz o Senhor Deus, um ai sobre a cidade sanguinária, e fala em acender uma grande fogueira. Junta os elementos da fogueira, acende o fogo e começa a ferver a carne, engrossando o caldo e queimando os ossos. Então foi posta vazia essa panela ao fogo para derreter até o seu cobre, verso 11. A panela foi esvaziada no esforço para limpá-la, mas a corrosão era tão grande que mesmo depois de ter aquecido a panela até que ela se tornasse candente, não foi possível purificá-la. Deus então destruiria Jerusalém. Ele explica a ferrugem dizendo que ela se tratava da imundície, da luxúria e que tentou purificá-la, mas ela não aceitava ser purificada da sua imundícia.
Somente haveria um jeito, derramar sobre ela toda a sua indignação, sem a poupar em nada, sem tornar atrás, sem se arrepender. Conforme fossem os seus caminhos, assim seria retribuída e julgada. De fato, Deus estava decidido a destruir Jerusalém. A linha N, a morte da esposa de Ezequiel, versos 15 ao 27. Desses versos, do 15 ao 27, uma nova alegoria, agora envolvendo a joia preciosa de Ezequiel, as suas delícias e o seu prazer, a sua alegria e vida, a sua preciosa e valorosa mulher. A morte da esposa de Ezequiel aconteceria rápido, num só golpe, e Ezequiel estaria proibido de se lamentar e de chorar por ela. Ritos costumeiros de luto incluíam lamento e choro, retirar o manto e colocar terra e cinza sobre a cabeça, tirar as sandálias, cobrir a cabeça e a face, comer alimentos oferecidos por simpatizantes para consolar os que se lamentavam. Ezequiel não fez nenhuma dessas coisas como sinal dos habitantes de Jerusalém fariam logo depois de um acontecimento desse. Ele tinha recebido a palavra e anunciado ela pela manhã, verso 18. E ao final da tarde, lá estava a sua mulher, jazia a sua mulher. Intrigados, perguntaram a ele o que significava tudo aquilo, e sua resposta veio da parte de Deus. Deus estaria profanando o seu santuário, que era o orgulho deles, e a delícia dos seus olhos, o desejo das suas almas. Deus estaria deixando cair a espada os seus filhos e filhas, e eles iriam fazer como ele, o profeta fez, em alegoria, no verso 22. Acontece, aqueles que escaparam da morte seriam levados cativos, e não lhes seria permitido realizar os costumeiros rituais de lamentação. Como aconteceu com Ezequiel, assim aconteceria com eles. E teriam na cabeça os seus turbantes, os sapatos nos pés, e não lamentariam, nem chorariam, mas definhariam nas suas iniquidades e gemeriam uns com os outros. O capítulo 24 começa no verso 1. Demais, veio a mim a palavra do Senhor no ano 9, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo. Característica do profeta de situar no tempo e no espaço. Verso 24 do capítulo 27, encerrando esse versículo, diz: Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com o fugitivo e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel estava servindo de sinal, e conforme tudo o que ele fez, assim eles iriam fazê-lo, e quando isso sucedesse, sim, quando isso viesse a acontecer, aí sim, eles iriam saber, verso 24, que o Senhor é Deus, e que, portanto, erraram o alvo. A mensagem de Ezequiel seria justificada quando a notícia de que Jerusalém havia sido destruída alcançasse os exilados, e ele fosse liberto do mutismo que Deus impusera sobre ele. Ezequiel seria um sinal para eles, e aí haveriam de saber que o Senhor é Deus. Somente aí. Nós entraremos na segunda parte, a partir de amanhã, que são as profecias contra as nações. Ela começa no capítulo 25 e vai até o capítulo de número 32. No capítulo 25, nessa segunda parte, nós veremos os oráculos contra Amon, Moabe, Edom e a Filístia. Amanhã, então, começaremos a segunda parte, profecias contra as nações, e veremos o capítulo de número 25. Fiquem com Deus, inscrevam-se em nosso canal, conheçam o nosso blog, site jamaisdesista.com.br, onde você encontra a parte escrita, com ilustrações, gráficos, tabelas e muito mais para você. Acesse nossa loja virtual, semeadores.com.br, onde você vai encontrar a Bíblia de Estudo de Genebra e muitas outras Bíblias e outros tesouros valiosos. Às 8h30, Momento Missionário da Igreja Os Semeadores, com o nosso programa de rádio todas as manhãs. E às 15 horas, não percam, no sábado, Momento Missionário Palavra de Vida da Igreja Os Semeadores, com o pastor Johnny Ramos e a pastora Janira Ramos, pregando e orando diretamente da Suécia, aqui no Brasil. Fiquem com Deus, a todos um bom dia. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Amém.